Fala pessoal, aula de número 5 aqui, uma das aulas mais importantes aqui desse curso, que é a parte de Flexbox aí no CSS, que é uma forma aí da gente criar layouts usando o CSS. O próprio Elementor utiliza muito Flexbox, então como você já sabe Elementor, você vai aprender isso aqui de uma forma muito mais rápida do que alguém que não sabe Elementor, por exemplo, tá? Porque isso aqui a gente já viu isso aqui no painel e a gente só vai ver como é que faz no código, beleza? Então vamos lá, vamos para essa aula aí e o objetivo dela é a gente aprender o que é Flexbox e por que ele é essencial para os layouts responsivos. Layouts responsivos, lembrando aqui, que são layouts que se ajustam a qualquer tipo de tela, tela do teu celular, tela do tablet, qualquer tipo de tela, certo? Como organizar elementos usando o Display Flex? Lembra do Display Flex quando eu coloquei na última aula ali display, a propriedade display apareceu lá Display Flex. As principais propriedades do Flexbox para controle e alinhamento e distribuição. Beleza? Então, o que é Flexbox? Aqui feito o nome diz, ó, Flexible Box Model. É um sistema de layout do CSS criado para organizar elementos de maneira flexível e responsiva, sem precisar usar float, position ou display inline block, tá? Poxa, Thiago, o que é float? O que é position? Né? A gente ainda não viu isso aqui no curso e provavelmente não vai ser assim de extrema importância a gente está vendo, mas para a gente ter uma ideia, quando a gente usa, por exemplo, no elemento, vou usar o elemento aqui como exemplo, tá? Para a gente ter uma noção. Antigamente, por exemplo, eu quero posicionar uma imagem na tela da página aqui, a gente colocaria aqui, ó, em avançado, a gente tem uma opção aqui que se chama posição. Posição, a gente tem aqui posição absoluta, que eu estou dizendo, eu quero que, feito o nome diz, é absoluto. Ele vai para onde eu quero aqui, ó. Pego aqui o mouse e arrasto, ó. Se eu quero deixar tudo, essa imagem tudo por cima aqui desses três quadrados aqui, eu consigo tampar aqui, beleza, ok. Publico aqui, e aí a gente vai ver como é que ficou essa página aqui na web. Veja que ela ficou assim. Ela até tampou aqui os elementos, mas veja que quase não tampa esse aqui. Mas aqui, ó, na tela, parece que tampa. Isso por quê? Porque dependendo da resolução de tela, ela vai sambar na tela, ó. Ela vai para um lugar, ó, aqui nessa resolução, diminuindo a tela aqui, ele vai até para um lugar nada a ver, ó. Ele vai até para o canto aqui, certo? E também a mesma coisa no celular. No celular vai ficar de outra forma totalmente diferente. No celular você não consegue ter muito controle sobre um position absolute. Que aqui, ó, inspecionar, você vai ver, ó, que eu coloquei lá posição absoluto. Aqui, ó, ele está definido aqui no CSS exatamente assim, ó. Aqui, ó, ele definiu aqui, ó, position absolute, tá? Se eu removo isso aqui, ó, aí ele já vai para o canto dele. Ele viu que ele se mexeu ali, né? Ó. Então a gente pode estar usando position absolute, pode estar usando position relativo, tá? Aí ele não mudou aqui muito, porque provavelmente ele deve estar com outra coisa aqui. Então, ó, veja que essa imagem aqui, ela está com absoluto, né? Aí você tem que usar aqui o left ou o topo aqui para estar posicionando ela na tela, tá? Posicionando ela aqui na tela. E aí, vamos supor que aí, beleza. Eu não vou. Uma outra forma que eu tinha de posicionar, além do posição absoluta ou fixa também, que fica fixo na tela ali, né? Aqui no absoluto, ó, quando eu arrasto, ele vai mudando aqui a parte de deslocamento aqui vertical horizontal, beleza? Voltar aqui para o padrão. E aí vamos supor, antigamente, né? Usava também o float, que é uma outra propriedade que a gente não vai usar mais, né? Então o float era para botar lado esquerdo, lado direito, né? Para posicionar os itens também, a gente usava esse float também, que a gente também não precisa se preocupar mais. Vamos aqui focar agora no Flexbox, beleza? Por que a gente usa agora o Flexbox, né?
porque ele facilita muito mais o alinhamento de vertical e horizontal. O float tinha algumas coisas ali que a gente já utilizou muito essa propriedade em algumas épocas e tudo mais. E ele tinha alguns problemas que o Flexbox não tem. Né? Reduz a necessidade de margem e posicionamento manual, né? Se adapta automaticamente ao tamanho da tela, beleza? Como ativar o Flexbox no CSS? Aí você coloca lá Display Flex, beleza? Aí bota Display Flex, isso transforma o elemento container em um container flexível, permitindo organizar seus elementos internos de maneira dinâmica. Show! Aí tem a questão da direção, tá? Lembra que aqui, ó, nós estamos aqui no elemento e aqui a gente tem direção também. Horizontal, vertical, invertida e coluna invertida. É isso aí mesmo que você está pensando. Isso aqui é o Flexbox, entendeu? Quando a gente bota para atualizar, volta aqui e a gente coloca no inspecionar, a gente vai ver, ó. Deixa eu só organizar aqui a tela. Só organizar aqui a tela. Pronto. A gente vai ter aqui um do lado do outro, né? Os três ali como a gente colocou. E quando eu coloco aqui nesse elemento pi aqui, ó, nessa div pi aqui, que ela é pi porque ela tá com todos os outros quadrados aqui dentro dela. Flex, voltamos aqui para posição, flex direction, how, tá vendo? Tirando esses tracinhos aqui da frente, né? Porque isso aqui é do elemento, mas a lógica é a mesma, ele usa Flexbox, tá? Tirando isso aqui, fica igual a orientação aqui, certo? How ou coluna aqui, se você for organizar esses itens verticalmente, tá? Então, a gente tem o Just Content, tá? O alinhamento horizontal. Controla como os itens são distribuídos ao longo do eixo principal. Isso aqui a gente sabe que ele muda, né? O Flex Content e o Align Itens, eles vão mudar, né? Tem aqui o alinhamento horizontal e o alinhamento vertical. Mas veja aqui, ó, no elemento, quando a gente está, quando a gente coloca aqui, ó, coluna vertical, veja que aqui a gente tem o Just Content, né? Está aqui, ó, Just Content. E veja que ele muda, né? Quando a gente clica aqui no lado aqui, ele muda também. Isso porque muda assim o contexto, né? Botar uma altura aqui para a gente ver isso melhor, tá? Por exemplo, ó, aqui, ó. Então, se eu coloco aqui na horizontal, ele começa a ajustar o conteúdo de forma horizontal, certo? Se eu coloco na vertical, ele começa a tratar de ajustar o conteúdo na forma vertical, porque ele muda aqui, tá vendo? Agora, se eu coloco horizontal, muda também o alinhar itens. O alinhar itens começa a ser aqui ajustado de forma vertical, beleza? Posso botar lá para o fim, para o início, posso botar no meio aqui, ou esticado como estava antes, ok? Se eu coloco um vertical aqui, isso aqui passa a ser uma orientação dos itens na forma horizontal. Então é isso, se você for usar aqui, ó, o Just Content, aí você pode botar Flex Start, que é começando do início ali, que seria esse carinha aqui, né? Então vamos lá, vou botar aqui, ó. Vamos supor que fosse assim, ó, Flex Start. Começar aqui do início. Início, centro, fim. Então aqui é Flex Start, aqui seria essa. Aqui seria Center, Flex End, tá? Então é Flex Start, Center, Flex End. Aqui, espaço entre seria Space Between, tá? Que seria o espaço iguais. Espaço ao redor, que aí seria aqui espaço ao redor, e espaço uniforme, tá? Então, poderia estar definindo aqui, ó, space entre. E tá vendo lá, atualizando aqui como é que vai ficar. Ó, aí aqui, ó, ele está usando aqui o just content como space between, tá vendo? Agora, se eu colocar aqui no início e salvar, ele vai estar usando aqui como flex start,
Se eu voltar lá de novo e colocar, por exemplo, espaço ao redor, aí seria o around, né? O espaço ao redor. Atualiza space around, né? E tem esse outro aqui que não está no PDF, espaço uniforme, que ficaria Space Evelyn, tá? Que não é muito usado, mas tá aí só por curiosidade. Então a gente já conhece tudo isso, né? A gente já sabe de tudo isso aí. Vamos aqui voltando aqui para o nosso PDF. A mesma coisa é o alinhar itens, a mesma coisa. E a gente vai usar também esses parâmetros aqui também. Só muda esse carinha aqui, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, o alinhar itens, ó, tá esse stretch, né? Stretch, né? Não sei pronunciar essa propriedade, que é o esticar. Mas e ele só tem quatro, né? Ele só tem aqui o início, que é o flex start, o center, flex end e esse que é de esticar, beleza? E lembrando que o posicionamento sempre dependendo da direção que você for colocar. E aí tem a direção individual aqui de um item. Você permite ajustar o alinhamento apenas de um item, sem afetar os outros. Então você pode estar colocando aí o alinhamento de um único item aí. Controle de quebra de linha. Como assim? Esse controle de quebra de linha é o seguinte. Isso aqui também é outra coisa também que tem lá no painel do Elementor também que a gente vai ver, certo? Isso aqui seria assim, ó, por padrão, os elementos Flexbox ficam em uma única linha, mas podendo permitir que eles quebrem a linha de baixo. Então, quando eu coloco aqui esse parâmetro ó, no wrap, estou dizendo que todos os itens vão ficar na mesma linha e aí ele não vai ter uma quebra, tá? Independente de qualquer coisa, ele não vai ter uma quebra. Agora, se eu coloco o wrap aqui, eu estou dizendo que os itens quebram para a linha de baixo quando for necessário. Então, quando ele alcança um determinado tamanho de tela, ele vai quebrar e os itens que estão um do lado do outro vão indo caindo, entendeu? Quebrando ali a linha, vai caindo e ficando um embaixo do outro. E o wrap reverse aqui, que seria o mesmo efeito do outro, do wrap, né? Tendo o mesmo efeito do wrap, mas invertendo as ordens da linha, tá? E aí, poxa, onde é que está isso no elemento? A gente já viu isso aqui no elemento, que é aqui, ó, envolver, essa parte aqui de envolver. Por exemplo, se eu coloco aqui, ó, que eu quero que eles estejam todos na mesma linha aqui, tá? E aí eu boto aqui, ó, sem envolver, eu estou dizendo que você vai ficar todos na mesma linha, independente do tamanho da tela. Envolver significa ó, que eu vou querer que os itens dentro do container podem permanecer em uma única linha sem envolver ou quebrar em várias linhas, que é o envolver. Aí vem a quebra de linha. Aqui ele quebra a linha quando é necessário. Então, por exemplo, se eu botar aqui que eu quero a largura de 40, esse cara aqui vai ter a largura de 40 também, ele vai ficar dentro um do lado do outro, certo? Aqui eu boto que ele quer a largura também de uma largura um pouco menor aqui, só para ele ficar ali do lado. Beleza. Veja que beleza, aqui na tela ó, coube tudo. E a mesma coisa vai acontecer aqui quando eu for para a página lá, vou atualizar. Beleza, tá cabendo tudo aqui. Só que quando eu for diminuir na tela, ó, o verde já foi para baixo. E aí, ó, vou diminuindo aqui a tela, o preto também caiu. Quando ele vê que não cabe mais na tela, um do lado do outro, ele vai para baixo e assim por diante. E veja que aqui, ó, a gente está usando esse recurso aqui, ó, Flex Wrap, Wrap. Mas se eu botar aqui no Wrap, né, eu posso estar definindo aqui o Wrap, no Wrap, beleza? Que é para não quebrar. Ele vai ficar sempre um do lado do outro, independente do tamanho, tá? Ó, ele não vai quebrar a linha por jeito nenhum, beleza? E, e aí o outro seria invertido, tá? O outro seria invertido. Aí seria quebrando a linha, mas ele vai inverter, ok? E aí nós temos o gap. O gap seria o espaço aqui entre os itens. Esse seria o espaço aqui, ó, que tem entre esses itens aqui. Também tem isso no elemento também.
Aqui o elemento até usa no código aqui, ó, o gap e tudo mais, mas ele usa outro parâmetro aqui para estar definindo os espaços aqui entre eles. Ele não usa, não necessariamente ele usa esse gap aqui que eu coloquei, ele não necessariamente ele usa esse gap aqui, tá? Tá aqui no PDF, mas esse gap aqui serve para isso, para a gente estar afastando aí os itens, dando um gap mesmo para cada um, né? Que substitui a necessidade de usar o margem, né? Você poderia estar botando margem ali, mas você pode estar colocando só o gap ali, que ele já entende o que é para fazer, beleza? Então, aqui tem um exemplo prático de como a gente pode estar usando o Flexbox. Eu vou estar colocando aqui, beleza, vamos lá, vamos ver como é que isso funciona, beleza? Então, aqui está aqui, ó, tem um container, que é o Py. No Py eu defini, eu quero display flex, beleza? Aqui no Py eu vou definir como é que eu quero meus filhos. Os meus filhos eles vão ficar space between, feito tá aqui, ó. Cada um espalhado ali, cada um no seu espaço. Cada um tem seu espaço. Se eu quisesse aqui colocar, eu poderia colocar aqui, ó, flex start. E aí todo mundo no início. Flex end, todo mundo no final. Center, todo mundo centralizado. Beleza? Around, space around, tá? Que aí é todo mundo espalhado ali, mas cada um tem um espaço entre eles, né? Eu estou na direção, qual a direção que eu estou usando aqui, ó? Direction, é assim, ó, flex direction. Aqui ele está usando o HAL, tá? Se eu colocar HAL aqui, vai ficar tudo do jeito que estava. Mas se eu fosse colocar uma coluna aqui, ó, coluna, falta um N aqui, coluna, ó, aí ele vai ficar coluna, beleza? E aí, quem é que vai definir agora questão se ele vai ficar centralizado ou no início? Vai ser o alien itens, não vai ser mais o just content, tá? Aqui eu vou definir agora que ele vai ficar no início. Aí, que seria o flex start. Vou botar flex end aqui, porque flex start seria o padrão. Aqui, ó, flex end está aqui no final. Just content, ele trata da forma horizontal. O alien itens trata da forma vertical, beleza? E com isso a gente finaliza aqui a nossa aula sobre Flexbox. Se você tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato comigo, tá? Isso aqui é muito importante que entre na sua cabeça aí, que você entenda isso perfeitamente, beleza? Porque é uma coisa muito interessante no CSS que a gente usa muito para criação de layout. Você vê que o Elementor usa isso. E, cara, para aprender CSS com Elementor, por isso que eu criei esse curso aqui para ensinar CSS com Elementor, que fica muito mais prático e fácil, né? É só tu ir fazendo aqui as alterações e dando uma olhada lá no inspecionar também, que é aí que você vai entender mais ainda, tá? Caso fique alguma dúvida, você vai entender mais ainda. Mas qualquer coisa, entre em contato comigo, não deixe de entrar em contato comigo se tiver alguma dúvida, tá? Essa aula é importante, que você entenda, assistir de novo se for necessário, beleza? Então é isso, valeu, até a próxima aula, um abraço.